Olá, pessoal. Vamos retomar aqui o estudo da física. Hoje nós vamos estudar o campo magnético, um momento de separação, do estudo da física. Saímos aí do estudo da eletrodinâmica e agora vamos entrar no estudo do magnetismo. E vocês vão observar que todos aqueles fenômenos que nós já estudamos a respeito da eletrostática, né, vai se fundir aqui com o estudo do magnetismo. Durante muito tempo, o estudo era feito de forma separada, eletricidade de um lado, magnetismo do outro. Mas tem um momento histórico importante que faz justamente a junção do estudo da eletricidade com o magnetismo, formando o eletromagnetismo. É o que nós vamos ver aqui também, um momento que foi destacado na história depois de um experimento extremamente importante, chamado a experiência de Oersted. Vamos lá. Primeiro aqui é uma apresentação do que nós vamos ver durante todo esse capítulo. Então, nesse tópico, nós vamos introduzir né, o conceito de campo magnético e vamos discutir a respeito do vetor indução magnética. Isso, vamos voltar a usar aí a parte vetorial, viu, pessoal? Não tem como fugir dela. Parou um pouquinho na eletrodinâmica, mas agora volta no estudo do magnetismo. Vamos definir o que são linhas de indução, vamos estudar o campo magnético dos ímãs e falar um pouquinho da história quanto à experiência de Oersted e sua influência nessa unificação do estudo da eletricidade com o magnetismo e encerramos com o campo magnético terrestre. Então vamos entender só um pouco aqui de onde surgiu essa ideia do ímã, não é? Também até o nome do magnetismo. Como vocês podem ver aí no texto, o termo magnetismo resultou do nome Magnésia, região da Ásia Menor, onde fica a Turquia, devido a um minério chamado magnetita, que era encontrado lá em abundância. Essa magnetita, eles observavam que ela tinha uma propriedade diferente dos outros minerais. Elas se atraíam e se repeliam. Mas o que era então essa magnetita que o pessoal não conhecia exatamente assim, de forma mais minuciosa? Quando vai estudar a composição química da magnetita, ela nada mais é do que um material ferromagnético. É formado aqui, ó, pelos óxidos de ferro 2 e 3, que tem essa formulação química aqui. Aí você vai lá mais para a professora de química. Aqui, ou professor de química, aqui eu vou ficar mais fechado nas propriedades físicas dessa magnetita, que não vou nem mais chamar assim, nós vamos chamar logo de ímã natural. Então, sua composição é feita por 69%, né? 31% aqui, tem toda essa mistura, 72,4 de oxigênio, e aí forma essa magnetita. Mas para a física, qual a importância dela? São essas propriedades magnéticas. As propriedades magnéticas de atração e repulsão são utilizadas hoje até em trens. Não sei se vocês já ouviram falar sobre o trem maglev. Ele vai flutuando no trilho devido justamente a uma força de repulsão magnética. Então vamos entender como é que isso aí funciona. Vamos lá. No caso aqui, olha, essas são as características dos ímãs. Deixa eu sair daqui para não ficar atrapalhando o slide. Eu vou ficar nesse cantinho aqui. Pronto. Os ímãs são corpos que apresentam fenômenos notáveis, denominados fenômenos magnéticos, sendo os principais, né? O primeiro, eles atraem pequenos pedacinhos de metal, de ferro, né? Sendo mais específico. Você consegue atrair um prego, já no alumínio você não vai ver tanto isso, porque a propriedade ferromagnética do alumínio é bem menor, né? Então, no caso de um ímã em forma de barra, os fragmentos de ferro, né, ó, eles vão aderir mais aqui nas extremidades dos ímãs. Mas por quê?
Porque os ímãs, eles vão apresentar polos. Todo ímã, ele tem polos. Ele tem o que chamamos de polo norte e o polo sul do ímã. Olha só essa característica interessante que foi observada por um general chinês, que usava uma fração, né, de uma pedrinha lá, um pedacinho lá da magnetita, para locomover seus exércitos através dos desertos, né? Então, quando ele erguia esse pedacinho de magnetita, observava que ela sempre apontava na mesma orientação. O que é isso? Os polos magnéticos do ímã se orientam de acordo com os polos magnéticos de uma região onde ele se encontra. No caso aí é o nosso planeta Terra. Depois eu chego lá para falar a respeito dos polos magnéticos terrestres. Mas olha só, no caso no que esse ímã é erguido aqui por um fio, então a parte norte, né, o polo norte desse ímã aponta para o norte geográfico e o polo sul do ímã aponta para o sul geográfico. Então, esse ímã ele vai apresentar esses dois polos. Isso aqui é uma das principais características que nós temos para os ímãs. Isso aqui eu estou pegando um ímã natural, né? E pode ser também um ímã produzido industrialmente. Terceira característica aqui, ó. Os ímãs exercem entre si forças de atração e repulsão. Como é que vai funcionar? Polos iguais se repelem. Ó, nessa imagem aqui, ó, polo norte, está se repelindo. E polos diferentes vão se atrair. Norte e sul, eles se atraem. Por favor, não vai confundir com o estudo lá da carga elétrica, não. Aqui são propriedades magnéticas, certo? Então, polos iguais se repelem, polos diferentes se atraem. Polos, não cargas. Esquece aqui um pouco aquela questão da carga elétrica. Depois a gente volta a conversar utilizando carga elétrica, mas no capítulo de força magnética. Então, vamos voltar às propriedades dos ímãs. Outra propriedade aqui, essa é bem interessante, né? Que é a inseparabilidade dos polos de um ímã. Todo ímã, independente do seu tamanho, ele vai apresentar polo norte e polo sul. Então, se você pega um ímã em barra, como esse aqui, ó, e corta ele ao meio, ou né, secciona ele aqui, então ele vai formar dois novos ímãs, ó, com polo norte, polo sul. Polo norte, polo sul. Se fracioná-lo de novo, ó, você forma mais dois novos ímãs, ó, norte-sul, norte-sul. Também da mesma forma o outro. Ou seja, até no nível molecular você vai ter que esses ímãs eles vão apresentar ali, né, dois polos. Então, essa é a propriedade da inseparabilidade dos polos magnéticos. Todo ímã tem polo norte e polo sul. Então, quando você vai ali brincar com um pedacinho de ímã, você pode observar que existe uma certa distância que você pode atrair ou repelir um ímã do outro. Essa região em volta do ímã é chamada de campo magnético, né? Campo magnético, como vocês podem ver aqui na definição, é toda a região do espaço em torno de um condutor percorrido por corrente ou em torno de um ímã. Nesse caso, devido a particulares movimentos que os elétrons executam no interior dos seus átomos. Veja só, aqui eu já estou falando percorrido por corrente elétrica, mas vamos entrar em detalhe nessa parte daqui a pouco. No caso, em torno de um ímã natural, é o que nós estamos observando agora, certo? A fim de se caracterizar a ação do campo, associa-se a cada ponto do mesmo um vetor, denominado vetor indução magnética, que é representado aqui, ó, pela letra B. Esse é o vetor indução magnética aqui. Uma agulha magnética colocada num ponto do campo orienta-se na direção do vetor B daquele ponto. E a unidade de medida para a intensidade desse vetor campo magnético é chamado Tesla, em homenagem, não é, ao Tesla, que deu uma contribuição no estudo da eletrodinâmica com a corrente
alternada, não é? O Nikola Tesla. Até hoje nós usamos corrente alternada graças a esse cara aí. E em sua homenagem foi, né, colocado aí o Tesla como unidade de medida no sistema internacional para a intensidade do campo magnético. Agora vamos ver como esse vetor funciona aqui, ó, nas proximidades de um ímã. No caso, eu tenho o polo norte e polo sul, ó, todo ímã, não é isso? E ele vai formar linhas de indução magnética. Essas linhas aqui são linhas imaginárias em volta do ímã, mas você pode visualizar essas linhas com limalha de ferro. Você coloca lá no papel, uma limalhazinha de ferro e bota um ímã próximo, então essa limalha de ferro vai se orientar de acordo com o campo de indução magnético aqui do ímã, certo? Então, qual a orientação desse campo? Isso para qualquer ímã, viu, pessoal? Essas linhas de indução saem do polo norte e entram aqui, ó, chegam até o polo sul. E esse vetor B, ele vai sair tangenciando essas linhas de indução magnética, tá bom? Como a gente vai determinar a intensidade? Daqui a pouco chega o cálculo, ninguém se apressa. Vamos entender o que acontece. Ali foi para um ímã em forma de barra. Se você tiver um ímã em forma de U, ele vai gerar uma região onde o campo magnético é uniforme. Olha só, nesse tipo de ímã, tem aqui polo norte, polo sul. Nessa região aqui, ó, você vai ter o quê? Que o campo magnético criado por esse ímã, ele vai ser uniforme. Ele vai ter a mesma intensidade para qualquer ponto aqui dessa região. Lembra aquele imã que o Pica-Pau usava no desenho animado, né? Vamos lá. Seguindo aqui, agora vamos chegar ao Hans Christian Ørsted, né? Que deu uma grande contribuição. Esse foi o cara que construiu aí um experimento responsável pela unificação do estudo das propriedades elétricas e as propriedades magnéticas. O que é que esse cara fez, né? Que apresentou essa grande revolução. Como era estudado separadamente, como eu tinha falado antes, você tinha o estudo da eletricidade, o estudo do magnetismo. Então, o Ørsted verificou que um fio, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, alterava a orientação de uma bússola, não é que tivesse próximo ali aquele condutor. Poxa, mas como é que isso funciona? O cara não sabia ali, foi a maior dúvida. Chegou aí um outro grande cientista, né, representante aí da física, o Michael Faraday, foi quem apresentou a melhor solução para esse experimento de Ørsted. Vamos falar de Faraday nos próximos capítulos. Então, está aqui no que consiste a experiência de Ørsted. Quando uma corrente elétrica I se estabelece no condutor, a agulha magnética assume uma posição perpendicular ao plano. Ó, aqui a agulha magnética, ela seguiu aí a orientação da corrente elétrica aqui, ó, né, que a corrente elétrica induziu esse campo magnético em volta. Só que não foi tão simples assim, os caras demoraram para entender o que estava acontecendo. Eles viam o quê? Que quando a corrente elétrica percorria esse condutor, alterava a posição da bússola. Mas o que essa corrente elétrica tinha que faria isso? Como falei antes, esse campo magnético é orientado devido à movimentação de elétrons, né? E aqui eu tenho uma corrente aqui, ó, eletrônica, sendo percorrida aqui por um condutor retilíneo. Então, esse movimento de elétrons induzia aqui esse campo magnético em volta, fazendo com que o ímã, no caso aqui representado por essa bússola, se orientasse de acordo com esse campo magnético. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo, que vai mostrar também como vai funcionar esse experimento de Ørsted. Eu tenho aqui, ó, um fio, né, um condutor, vai ser conectado aqui, ó, na energia, e ele vai alterar aqui
a orientação dessa bússola. Deixa eu adiantar um pouquinho aqui, para que a gente chegue até a hora de ligar aqui esse condutor, certo? No caso, tem um fio de cobre aqui descapado, não é isso? Para ficar melhor aí a representação. Mas se ele tiver revestido também, certo? Por exemplo, for um fio revestido aí por uma capa de borracha ou de plástico, também induz esse campo magnético, tá certo? Então, o circuito aqui está aberto, ó, o carinha vai fechar agora o circuito que está usando essa fonte, ó, opa, olha só, quando fecha o circuito, a bússola mudou aqui a sua orientação, por quê? Porque ocorreu um campo magnético que foi criado aqui devido ao movimento, né, desses elétrons aqui nesse condutor, fazendo justamente com que a bússola mude a sua posição, certo? Olha, agora vai inverter os polos aqui para ver o que acontece com a orientação da bússola. Ó. Dá uma olhada só. Invertendo os polos aqui, ó. Olha lá, ó. Opa, girou para o lado oposto, porque a corrente agora ela vai ter uma outra orientação. Tá vendo? Devido justamente à mudança aí da orientação dessa corrente elétrica, que fez também com que o campo magnético fosse induzido aí na outra região. Então, o Oersted teve sucesso aí no seu experimento ao apresentar uma situação em que uma corrente elétrica apresenta propriedades magnéticas. Opa, então não tinha mais para que estudar separadamente, né? Corrente elétrica, movimento aí de elétrons, no caso aqui eu tenho uma corrente eletrônica, e o magnetismo que era estudado separado. Não, agora unifica tudo. E aí nós vamos observar agora justamente o que acontece aqui quando o condutor é percorrido, né, pela corrente elétrica. Observa aqui nessa imagem, eu tenho aqui espalhado, seria ali malha de ferro, tá aqui o condutor. Quando a corrente é estabelecida, ó, aqui a corrente elétrica, não é isso? Então vai ter aqui uma organização dessa limalha de ferro. Ela se apresenta igual às linhas de indução magnética aqui, ó, desse condutor. Como a limalha de ferro ela é ferromagnética, ela vai se posicionar de acordo com a orientação do campo magnético gerado nessa região. Vamos lá. Estou atrapalhando o slide de novo aqui. Deixa eu vir para cá. A limalha de ferro serve para visualizar as linhas de força do campo magnético gerado no condutor retilíneo. Serve também para o campo gerado por um ímã natural, viu, pessoal? Vamos lá. No caso aqui, ó, eu tenho a orientação da corrente, ó, do positivo para o negativo, e pode observar que vai girando aí, ó, né? No caso, você vai girando aqui, ó, em torno desse condutor. Para determinar a orientação desse vetor, campo magnético, então nós vamos precisar utilizar uma regra que é chamada regra da mão direita, para identificar a orientação desse vetor. E como é um vetor, então precisar ir de módulo, direção e sentido. Tá bom? Vamos primeiro entender aí como funciona a orientação, direção e sentido desse vetor. Depois a gente se preocupa com o módulo, certo? Então, as linhas de indução magnética, elas são circunferências concêntricas com o fio, e o vetor B é tangente a cada ponto das linhas de indução magnética. Vamos lá entender como então vamos determinar essa orientação. É muito importante entender isso aqui. Sentido das linhas, né, de força do campo magnético. Ó, o carinha está segurando o fio aqui, ó. Tá vendo aí? Ele está segurando aí o fio. Então, o dedão aqui, ó, tá vendo? De matar lá os piolinhos, né? Ele vai
determinar o quê? A orientação da corrente elétrica. Determinar a orientação da corrente. E a ponta dos dedos aqui determina a orientação do vetor campo magnético. Tá legal? Olha o que mostra lá. Ó. O sentido das linhas de força do campo magnético gerado por corrente elétrica foi estudada por Ampère, né, que foi quem estabeleceu essa regra para determinar a orientação desse campo magnético. Então, basta você segurar o fio, como está dando aqui as orientações, dedão, orientação da corrente, ponta dos dedos, orientação do campo magnético, em volta do fio. Em volta do fio. Ah, professor, mas como é que eu vou fazer essa representação no papel? Não tem problema não, minha gente. Vamos aqui, ó. Olha só. Aqui eu tenho uma vista, né, em perspectiva, e aqui eu tenho uma vista, no caso, de cima. Esse pontinho aqui está indicando justamente a orientação da corrente elétrica no fio. Mas a maioria das situações a gente vai ver isso aqui no papel, né? Fiozinho aí percorrido por uma corrente elétrica. E como eu vou determinar a orientação desse vetor? Aqui você agora ó, vai ampliar os seus horizontes vetoriais. Nós vamos atribuir o círculo com um ponto no centro, quando esse vetor está orientado aí, ó, do plano para o observador, ou seja, está saindo do papel. Certo? Aqui, ó, ou saindo, vindo em direção ao observador. E o círculo com X, quando esse vetor está entrando no papel, né? Está entrando na superfície aí, quando você faz o seu desenho aí no caderno, tá certo? Então, no caso, se você tem aqui uma corrente orientada, né, para cima, aqui subindo, ó, nesse fio, como está mostrado aqui, então nessa região aqui, você vai pegar, ó, pela regra da mão direita, então ele gira no fio, então ele entra aqui do lado direito e sai, opa, ó, e sai aqui do lado esquerdo, que é o que mostra essa visão aqui. Né? Você está observando aqui, ó, o xizinho, significa que o vetor campo magnético entra nessa região, o pontinho significa que o campo magnético sai nessa região. Só isso a regra da mão direita. Bem simples. Ó, tá aqui. Agora, vamos para as contas, né? Determinamos como se orienta esse campo magnético em volta de um condutor retilíneo, sendo percorrido por uma corrente elétrica. E agora vamos chegar à lei de Biot-Savart, né, que determina a intensidade da indução, né, desse vetor campo magnético nas proximidades de um condutor retilíneo. Então, você vai ter o quê? Na região próxima a esse condutor, a intensidade do campo magnético, B, vai ser igual, ó, μ0, e esse μ0 aqui, ó, é a permeabilidade magnética do vácuo, como você pode ver aqui, é uma constante. Para as nossas situações problemas, vamos utilizar o vácuo para facilitar a situação de estudo. E a intensidade da corrente elétrica que está percorrendo aqui, ó, o condutor, 2π, que multiplica D. Esse D é a distância do condutor até o ponto onde você quer determinar a intensidade desse campo magnético. Ah, professor, onde é que eu vou ver isso? Fácil, meu filho. Tá, olha o poste. O fio ali de alta tensão não está sendo percorrido por uma corrente elétrica? Então, essa corrente elétrica, ela vai induzir um campo magnético em sua volta. Está ali, circulando. Você pega a distância onde você está até o fio, é o D, está aqui. Essa permeabilidade magnética aqui do vácuo, ela é muito próxima também à do ar. Você tem a intensidade da corrente que está percorrendo ali no fio, procura saber o valor. Pronto. Substitui aqui na equação e vai embora, o π 3,14. Você pode até aproximar para 3, para facilitar até aqui o cálculo, tá certo? Só não pode esquecer que isso aqui está no Sistema Internacional de Unidades, então, intensidade da corrente em ampere, a distância em metros, e a intensidade do campo magnético vai ser o Tesla. E o valor do μ0, professor? Está aqui, ó.
O μ0, a permeabilidade magnética do vácuo, 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. Está aí o valor dessa permeabilidade magnética do vácuo. Só isso, pessoal. É muito simples. Só substituiu aqui e a gente já resolve. Ah, vai ficar por aí? Não. Isso aqui é por um fio, né? Ele é retilíneo e está sendo percorrido por uma corrente. Se a gente mudar a representação, vamos pegar aqui, no caso, deixa eu passar aqui um pouquinho adiante, para a gente pegar aqui, ó, uma espira circular. Então, muda, professor? Muda sim. Né? Mas vamos pegar aqui fazer uma continha aqui, para a gente não ficar sem o cálculo. Então, peguei aqui um exemplo, uma situação, né, de um condutor reto, extenso, no vácuo, percorrido por uma corrente de 5 amperes. Então, vamos calcular o valor da intensidade do vetor indução magnética em um ponto P, que fica a 20 centímetros desse condutor. Né? E também indicar o sentido desse vetor. Está aqui o fio, né? Está aqui o ponto. Então, olha lá. Ó. Pela regra da mão direita, não é isso? Eu vou ter o quê? Que o campo magnético nesse ponto aqui, ele vai estar sendo representado pelo X. Aqui, ó, está entrando nessa região. Por isso que é o X. Temos a corrente, a distância, ó, tem que passar para metro, ficou 2 vezes 10 a menos 1 metro. Temos o valor da permeabilidade magnética, só substituir na forma como eu tinha falado para vocês antes. Ó. B vai ser igual a 4π vezes 10 a menos 7, que é a permeabilidade magnética. Corrente elétrica, 5 amperes. 2 vezes π, né? Vezes a distância, que é 2 vezes 10 a menos 1. Cortou π com π, 2 vezes 2, 4. Corta 4 com 4. Ficou 5 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Ó, repete a base 10 e subtrai os expoentes. Menos 7 menos 1 deu aqui menos 6. Simplesinho, né? Agora vamos para o campo magnético no espira circular. O que muda? Está girando, só isso. Então, quando a gente vai observar, no caso dessa espira, vamos tentar entender o que está acontecendo no centro da espira. Tá certo? Então, ó, considerar aí uma espira circular, feita de um material condutor, não é isso? Então, ela apresenta aqui o centro, ó, e o raio da espira está aqui, distância do centro a qualquer ponto aí da extremidade dessa circunferência, e observa aqui o que acontece, ó, com a orientação do campo magnético. Só você segurar na espira. E aí você vai determinar, de acordo com a corrente, né, a orientação desse campo magnético. No caso aqui, ó, ele vai estar passando aqui, ó, girando em torno do fio. E no centro da espira vai ter essa orientação. Também determinada pela regra da mão direita. Tá certo? Vamos lá, ver aqui como a gente vai calcular isso aí. Para determinar a orientação é com a regra da mão direita e a intensidade do vetor campo magnético no centro da espira circular já muda a equação. É mais simples, né? Ficou o quê? B igual a μ0i sobre 2r, onde r é o raio dessa espira. Tá vendo? Ó? Só isso. Bem facinho aí. Tá aqui, ó. No caso, como tem a orientação do campo, então se forma também, né, polos magnéticos. Né? Ó, de acordo com a orientação aqui, ó, né, o norte, que a espira, note que a espira tem 2 polos, né, o lado B, né, o lado onde B entra é o polo sul, o outro vai ser o polo norte, que é justamente onde está saindo as linhas de indução. Eu vou ter aqui sul, que é onde entra essas linhas, e norte, que é onde saem as linhas de indução magnética. Ah, professor, e se eu juntar um montão dessas espiras, assim, ó, uma coladinha na outra? Então você vai formar uma bobina chata. Juntou esse montão de espira ali, grudadinha, ela forma uma bobina chata. E muda o quê, professor? Nada, meu filho.
o campo magnético ali, né, vai ser representado da mesma forma, regra da mão direita. Ah, só isso? Não, também tem uma alteração aí, ó, pequena alteração, tá certo? Pequena alteração aí é justamente na indução, né, no vetor indução magnética. Esse vetor indução magnética aqui vai apresentar um valor com maior intensidade devido ao número de espiras que você tem. Você antes tinha uma espira, então ficava o quê? μ0i sobre 2r. Agora você tem um montão de espira, então só é multiplicar aqui, ó, pelo número de espiras, e aí você vai ter a intensidade do campo magnético gerado aqui no centro dessa bobina chata. Então, se você quer aumentar a intensidade do campo no interior, então você vai associando espiras, formando essa bobina. Quanto maior a bobina, maior a intensidade vai ser aqui no interior, não é, desse condutor que está sendo percorrido aí por essa corrente elétrica, no caso, no interior da espira. Tá bom? Olha a expressão como ficou. B igual a N, que é o número de espiras, multiplica μ0i sobre 2R. Isso aqui é a mesma equação que tínhamos antes, ó. Vou mostrar. Aqui, ó. Tá vendo? Só fiz acrescentar o número de espiras associadas ali que formou a bobina chata. Pronto. Vamos, segue a vida adiante. Já que essa bobina está sendo percorrida ali por uma corrente elétrica, uma espira formava seus polos, né? Tinha polo norte e polo sul, então a bobina chata também vai apresentar. E aí você observa de acordo com a orientação da corrente elétrica. Onde a corrente elétrica está saindo, ó, tá vendo? Está saindo a corrente, então você vai ter o quê? O polo sul. Aqui é o polo sul, por isso está sendo atraído pelo norte desse ímã. Onde a corrente vai entrando, você vai ter a orientação do polo norte. Olha só, nessa outra imagem aqui, ó. A corrente entra aqui, então aqui é norte. Norte e norte se repelem, tá certo? Agora vamos encerrar com um solenoide. Solenoide, a espiralzinha aí do caderno de vocês. Se for uma espiral feita de um material metálico, não é isso? Você vai ter esse solenoide. Como é que vai se comportar aqui a corrente elétrica? Ela vai, ó, girando. Ah, professor, isso é uma bobina chata da grande. Não, não está colado. Se fosse coladinho tudinho, aí seria uma bobina chata. Mas não, é um solenoide, ó, parece aquela mola. Né? Então, ele vai estar sendo percorrido por uma corrente elétrica, então também vai induzir um campo magnético aqui. E nós vamos determinar a intensidade do campo magnético aqui, ó, no centro desse solenoide, quando ele é percorrido por uma corrente elétrica. Então é assim que você faz um ímã artificial. Ah, eu quero um eletroímã. O eletroímã é isso aqui, minha gente. Você pega aqui uma bobina chata, faz ser percorrido por uma corrente elétrica, se torna um ímã. Pega um solenoide, faz ele sendo percorrido por uma corrente elétrica, é um eletroímã. Aqui, vamos lá ver o que acontece aqui com as linhas de indução no interior, né, desse solenoide. Então, o solenoide se comporta como um ímã no qual o polo sul é o lado por onde entram as linhas de indução e o lado norte, não é o polo norte, não é o lado onde saem essas linhas de indução, ó. Igual aquele ímã em barra, né? Lembra muito, ó, tá vendo aqui? Onde saiu as linhas de indução, polo norte, onde entrou as linhas de indução, polo sul. Mas vamos determinar então como é que funciona aqui para ter polo norte, polo sul. Eu posso inverter? Pode sim. Se você inverter a orientação da corrente, você inverte também a orientação dos polos. Olha lá, ó. Para determinar o sentido das linhas de indução no interior do solenoide, podemos usar novamente a regra da mão direita. Ô, regrinha santa! Essa ajuda em tudo. No caso, está ali, ó, por onde está saindo a corrente elétrica, ó, tá vendo? Está saindo aqui a corrente elétrica. Eu tenho aqui o polo sul, é onde entram as linhas de campo magnético.
por onde entra a corrente elétrica, né, é onde saem as linhas de indução magnética, polo norte. Tá vendo? Se inverter a orientação da corrente, também inverte os polos, como vocês podem observar nessa imagem aqui embaixo. Inverteu a orientação da corrente, está saindo aqui a corrente, então vai entrar as linhas de campo magnético. Aqui é polo sul, aqui é polo norte. Tá ok? E as contas, professor? Vamos lá. Agora vamos para a matemática. Determinar a intensidade do campo magnético no interior desse solenoide. Tá certo? É determinado por essa expressão. B, intensidade do campo magnético, igual ó, o velho μ0 aqui, permeabilidade magnética do vácuo, que multiplica N. N vai ser o número de espiras que forma, né, esse solenoide. Vai ser o número de voltazinhas aqui, ó, que você vai ter nesse solenoide. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 espiras aqui. Né? 9 circunferênciazinha dessa aqui que você tem aí formando o solenoide. E a intensidade da corrente elétrica que o solenoide é percorrido, e L vai ser o comprimento do solenoide. Não esquece, tudo no SI. Então, L tem que estar em metro, I tem que estar em ampere, e aí a intensidade do campo magnético vai estar em Tesla. Vamos lá pegar um exemplo, então, aqui, ó. Vou voltar um pouquinho, fui muito apressado. Um solenoide de 1000 espiras, grandão, né? 1000 espiras por metro, né? Está no vácuo e é percorrido por uma corrente de 5 amperes. Qual a intensidade do vetor indução magnética no interior do solenoide? Substituição direta naquela equação, aquela expressão. Olha lá. B igual a μ0, ó, 4π vezes 10 a menos 7, constante, que multiplica. N é o quê? O número de espiras, ó, são 1000 espiras. Então, para facilitar, 1000, 10 a terceira. Que multiplica 5, que é a corrente elétrica, dividido pelo comprimento solenoide. São 1000 espiras por metro, então 1 metro. Pronto, só fez aqui o produto. Né? Você vai ter aí, ó, 4 vezes 5, 20. Π vezes 10 aqui, ó, menos 7 mais 3 vai dar menos 4, só que tirou um zerinho lá, tal, ficou menos 3. Então, B igual a 2π vezes 10 a menos 3 Tesla. Fácil, fácil, fácil. Só substituir na forma. Né? E aí, acabamos com a parte do campo magnético gerado, né, por uma corrente elétrica ao percorrer um condutor. E vamos finalizar, como eu disse, com o campo magnético terrestre. Aí vou voltar a falar desse cara aqui, que eu tinha falado dele lá na eletrostática, né, que é o William Gilbert. Em seu livro De Magnete, publicado em 1600, ó, muito tempo atrás, William Gilbert, explicando a orientação que as bússolas adquirem, afirma que o próprio globo terrestre é um grande ímã. Depois, poxa, é um grande ímã. Então, como é que funciona esse grande ímã aqui, ó? No caso do nosso planeta Terra, né? De fato, podemos associar a Terra a um grande ímã, com o polo sul, tá aqui, ó, o polo sul geográfico, que vem a ser o polo, né? O polo norte aqui, opa, aqui o polo norte geográfico, corrigi aqui, polo norte geográfico, que vai ser o nosso polo sul magnético, né? E aqui embaixo temos o polo sul geográfico, que vai ser o polo norte magnético. Desculpa aí, eu confundi aqui uma besteirinha só, né? Então, polo norte geográfico é o polo sul magnético, é justamente aqui, ó, vai sair o que? As linhas de indução saem do polo sul geográfico, né, que é o norte magnético, e entra no polo norte geográfico, que é o sul
magnético. Então, por isso que as bússolas sempre têm essa orientação, né? Ó, a bússola aqui, ó, polo norte apontando para o norte geográfico, porque ocorre uma atração. Norte aqui, ó, com o sul, magnético. E aí ela sempre vai apresentar a orientação do campo magnético onde está inserido, no caso aqui do nosso planeta Terra. O que faz com que tenha esse grande ímã, temos uma esfera aqui no núcleo da Terra, né, que vai justamente induzir esse campo magnético terrestre. Vamos ver um pouquinho das aplicações? Para que serve esse campo magnético terrestre? O campo magnético terrestre é um baita escudo, um escudo aqui de proteção contra as tempestades magnéticas provenientes do Sol. Então, esse campo magnético terrestre ele vai nos defender disso aqui, ó, desse ataque direto aqui das tempestades magnéticas do Sol que vem em direção ao nosso planeta. Mas está nos defendendo do quê? Essa tempestade magnética aqui, ó, ela vai induzir uma corrente nos condutores. Por exemplo, um fio de poste, né, lá de alta tensão. Então, quando essa tempestade magnética penetra aqui, ela induz uma corrente, ela aumenta a intensidade desse campo magnético a ser percorrido nessas linhas de transmissão. E aí ia afetar toda a rede elétrica. Pode explodir subestação e tudo mais, né? Depois vamos falar a respeito disso na indução eletromagnética ou lei de Faraday.